conteúdo aplicado, tá? Da educação infantil. Vejam, quando eu tocar em conteúdo aplicado, supondo que eu já estou aqui, né, na turma, venho aqui na minha turma, que é educação infantil, conteúdo aplicado, aí eu venho em adicionar. Nesse primeiro campo aqui, eu só consigo pesquisar, tá? Ou pesquisar ou exportar o que já foi feito. Ou tocando aqui no botão em adicionar. Quando adicionar, ele muda, que ele quer saber qual data você quer adicionar o conteúdo aplicado. Então, no dia 6/2, eu tenho o campo de experiência, que é obrigatório, 2 campos, tá? Marquei aqui o primeiro campo e o horário eu vou escolher um horário apenas. Este conteúdo aplicado é interdisciplinar, caso você queira trabalhar com a habilidade ou objeto de conhecimento de outro campo de experiência. Isso aqui muita gente não usa, a não ser que, se você quiser usar, você vai ter que dizer de qual outro campo de experiência você vai usar a habilidade. Isso vai aparecer aqui nos objetos de conhecimento, tá? Vou deixar desmarcado. Caso você tenha uma turma de educação infantil pela manhã e uma à tarde, aí você pode escolher a outra turma aqui, o horário da outra turma. Tocou, escolheu o horário dela, aí você vai lá e objeto de aprendizagem, marca e vem aqui os direitos de aprendizagem. Por exemplo, vou usar esse aqui para essa aula. É apenas um exemplo, tá? Vocês sabem muito mais do que eu, esse campo. Então, adicionei corpo, gesto e movimento. Tá? Eu sei que corpo, gesto e movimento está nesse dia, como escuta e fala está nesse dia também. Não tem, assim, com esse recurso de adicionar o horário da turma, não tem nem como você registrar o conteúdo errado. O conteúdo que está para esse dia é esse, que está aqui no horário da aula. Então, você vem, como tem o outro para adicionar, eu posso vir aqui salvar ou salvar nessa setinha, ó, salvar e adicionar novo. Por quê? Porque eu já adicionei um e eu quero adicionar o outro. Então eu vou aqui, coloco de novo a data, 6 de fevereiro. Veja que agora só vai aparecer um, porque aquela aula já foi registrada. Marquei aqui, escolho o objetivos de aprendizagem e os direitos de aprendizagem. Lembrando que essas atividades aqui, se eu não me engano, ela é obrigatória. Isso vai mudar, eu vou ver com o departamento de ensino, se eu coloco como obrigatório, mas se eu não me engano é obrigatório. Você vai ter que colocar as atividades que foram trabalhadas aqui, ou a forma que você vai trabalhar, e ainda tem as observações, caso você queira fazer. Lembrando que o professor, que ele é de turma integral, que pela manhã é um professor, o da manhã vai registrar a aula referente à da manhã, o da tarde vai registrar a aula da tarde, daquele dia, tá certo? Aí uma observação que eu aconselho vocês fazerem é aqui, nessa observação, coloca o seu nome, professora tal, entendeu? Quando você terminar de lançar todas as observações, no finalzinho, dá um espaço e coloca professora tal. Porque aí para o coordenador ele vai aparecer que foi você que lançou, principalmente nessas turmas que são integral, tá? Pela manhã vai lançar um horário, à tarde vai lançar o outro, aí você consegue... Tem como saber por conta do dia, você sabe qual horário, mas para ficar um pouco mais fácil compreender, coloca o seu nome na observação, tá ok? Aí eu vou e salvo, aí eu não preciso mais salvar e adicionar porque eu já adicionei a primeira, né? A não ser que eu vá adicionar outro dia. Aí quando eu pesquisar, automaticamente eu consigo visualizar as duas aulas que foram lançadas. Aqui onde tem não registradas, no dia 6/2, vamos ver como é que ele vai aparecer. Ó, ele não consta mais o dia 6/2. E fica mostrando as aulas que tem que ser registradas no dia 7/2, ó. Tem espaço e tempo, traços e sons. No dia 10, pela manhã, tá vendo, ó? O eu e o outro e nós, e à tarde, escuta, fala e pensamento. Então isso aí você vai mantendo esse controle, tá? Então a gente teve que ajustar algumas coisas para que pudesse ficar melhor, até para visualização do professor e ver o que de fato, porque se ele registrar o dia 7 e tiver constando registrar o dia 7, então provavelmente vai estar aqui mostrando qual é a disciplina que faltou registrar. Então nesse ponto ele vai ficar melhor, tá? Então vai facilitar muito para o professor nesse ponto.
Então é assim que você lança o conteúdo. Lembrando que aqui ao lado onde tem registrados, eu posso editar algum conteúdo, eu posso ver o histórico de quem lançou o conteúdo. Quando o coordenador aprovar, vai ficar aqui mostrando quem lançou, quem aprovou ou quem rejeitou, tá? E quando mudar para ministrado, quem colocou em ministrado, aí fica todo esse registro aqui de cada disciplina. E aqui vai mudando a situação. Terminou de lançar o conteúdo, vem aqui, procedimentos em lote, enviar. Aí se eu tocar em enviar, eu vou marcar aqui e vou tocar em alterar para aguardando a avaliação. Aí ele vai para o coordenador aprova ou reprova. Se reprovar, vai estar mostrando a opção aí, reprovado. Aí você vai corrigir, tá? E depois reenviar novamente. Eu não vou enviar. Uma coisa que eu digo para ter cuidado é esse aqui, ó, não ministrado e parcialmente ministrado. Se depois que o coordenador aprovou, você colocar um não ministrado, você vai ter que refazer, porque não vai bater. Vai constar que está lá a aula que é registrada, mas você está declarando que a situação é que você não ministrou aquela aula. Então, quando for colocar em ministrado, lembrar de tocar aqui, ministrado. Nesse aqui não vai aparecer nada, porque não tem nenhuma que foi aprovada ainda, né? Mas apareceria a lista de todos que foram aprovados e está aguardando ministrar. E marcaria aqui a primeira caixinha, tá? E alterava para ministrado, aí todos eles ficam constando como ministrado. Lembrando que o conteúdo aplicado a gente só consegue lançar no dia ou anterior aos dias. Se eu estou no dia 5 hoje, se tivesse aula hoje, conseguiria lançar a aula de hoje. Mas eu não consigo lançar de dias posteriores. Eu consigo anteriores, mas após não consigo fazer um lançamento futuro, que essa opção não está liberada, tá? Então, na medida que vocês forem fazendo, lá pesquisa, lembra de pesquisar e lembra de enviar, fazer um procedimento de enviar isso aqui. Aí o que é que vocês podem fazer também? Tem a opção de exportar, que você vai lá exportar esse conteúdo em PDF. Aí você coloca todos registrados. Quando tocar em sim, ele vai salvar um PDF com tudo que você já registrou. Eu aconselho fazer isso aqui uma vez no mês. Vai deixando salvo no computador, porque é uma prova de que você está fazendo o registro. E caso tenha algum problema de visualização, a gente tenha como requerer alguma auditoria do seu suporte, você tem como provar que você havia feito. Então eles vão providenciar identificar, né, o que foi que aconteceu. E outro relatório que pode ser tirado também é esse aqui, onde tem relatório escola, verificação de aulas previstas e dadas. Eu tenho como ver aqui dessa turma, acho que essa turma é essa primeira aqui. É porque são várias turmas de teste. Deixa eu ver se é essa. Se não for, essa é a outra. Deixa eu apagar isso aqui, deixar em branco. 11h35 foi o horário que 11h25 foi o horário que eu solicitei. Então ele, quando registrar, ele vai aparecer aqui, ó, 11h25. Quando eu tocar aqui nele, eu vou visualizar. Aí eu consigo ver, ó, corpo, gesto e movimento. Foi lançado a primeira aula em fevereiro, tá vendo? E elas têm que ser registradas 80 em cada disciplina. Então aqui já está constando que tem menos uma. Então, fazendo dessa forma, a gente vai conseguir registrar. Lembrando que cada professor o professor da tarde resiste o horário da tarde, o professor da manhã resiste o horário da manhã. Se for um professor de uma turma integral, manhã e tarde, ele vai registrar 2 horários, tá ok? Então é assim que é feito o lançamento do conteúdo para a educação infantil.